E como a gente havia anunciado, hoje estamos recebendo o professor Lucas Alvino, coordenador da CRED 2, a nossa regional de educação aqui em Itapipoca, né, a sede, e que compreende também o município de Itapajé. Professor Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Primeira vez aqui, né, presencialmente no nosso estúdio, mas já é um parceiro nosso aqui da Atitude 96. Boa tarde. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. Quero cumprimentar aqui as minhas diretoras que me acompanham nesse momento. Cumprimentar equipe forte. Tá vendo? Estou bem acompanhado aqui. Quero cumprimentar a Dayana, diretora da Escola Monsenhor Catão, a Alexandra, diretora do Antônio Custódio, a Silvandira, que está aqui atrás de mim, diretora da Escola Adriano Nobre, e a Regiane, diretora da MTI Estefânia Matos, professora Estefânia Matos. E em nome delas quero cumprimentar todos os educadores e educadoras do município de Itapajé, a todos os servidores e servidoras, a todos os estudantes e famílias. Agradecer aí toda a confiança, credibilidade que nos passam pelo nosso trabalho, e agradecer, Clésio, a todos que fazem a Atitude FM por esse espaço que nos conduz aqui para que a gente possa dialogar com a população de Itapajé e toda a região. Muito bem. A nível de estado, hoje é feriado, né, professor? Sim. Não tem atividade nas escolas também? Não, hoje é facultado, o governador facultou o dia 21, em homenagem ao Dia do Servidor Público, né, que é dia 28, devido às eleições municipais ainda em Fortaleza e Caucaia, ele resolveu antecipar o Dia do Servidor para hoje 21, mas como essa semana é a semana de SPAES, as escolas estaduais elas resolveram não facultar o dia 21, facultar o 28, para garantir uma melhor preparação para os estudantes, já que eles farão a prova depois de amanhã, né, 23 e 24, eram avaliações para segundo e terceiro ano do ensino médio. Ok. Aproveitando a deixa, né, que o senhor já falou aí no SPAES, eu queria começar falando sobre esse assunto, da importância dessa avaliação e como é que está a expectativa para essa avaliação. O SPAES é o Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará, é uma avaliação externa que mede os conhecimentos dos estudantes de segunda e terceira série do ensino médio para averiguar o cognitivo deles, o quanto que eles aprenderam de língua portuguesa e matemática durante o ensino médio. Para o segundo ano serve também para um diagnóstico, para que a gente possa utilizar no próximo ano essa avaliação como evidência para desenvolvimento dos nossos trabalhos, né, para a preparação, para o plano de trabalho das escolas. Nossa expectativa, nós trabalhamos com os alunos de terceira série durante os últimos 3 anos, preparando eles para esse momento. Então nós estamos muito confiantes de que eles estão preparados, que eles vão desempenhar da melhor maneira possível. Agora é cuidar do emocional deles, para que eles estejam bem nessa prova. Mas o cognitivo, os professores, todas as equipes conduziram o trabalho da melhor maneira possível, com muito compromisso e muita competência. Nós confiamos muito no grupo de educadores que nós temos nas escolas, e nós acreditamos que nós vamos entregar para a população de Itapajé e toda a região meninos cada vez mais e meninas cada vez mais qualificados, com mais aprendizagem, mais humanos, com a capacidade crítica ainda melhor, para que eles sejam cidadãos transformadores da sociedade atual. 12 horas e mais 22 minutos, agora já são 12h22, a gente está conversando, para você que está acompanhando o nosso Jornal Integração, com o professor Lucas Alvino, coordenador da CRED 2, sede em Itapipoca, que compreende também aqui o município de Itapajé. Em média, professor, quantos alunos devem exatamente ser submetidos a essa avaliação? O senhor tem esse número? Por volta de 7.500 de segundo ano e 7.600 de terceiro ano do ensino médio. Ok. Como é que se dá esse período de preparação? Logicamente, nós estamos na semana em que as provas serão aplicadas, mas tem todo um processo que antecede para que eles, de fato, cheguem em condição de serem submetidos às provas, né? Como eu disse, nós começamos a fazer a preparação desses meninos e meninas desde o primeiro dia que eles chegam no ensino médio nas nossas escolas. A primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico de como é que esses meninos chegam no ensino médio. Nós temos já as avaliações do SPAES de 9º ano, que nós utilizamos como pontapé inicial para a gente avaliar de como é que está no geral os alunos e alunas que chegam no ensino médio a partir dos resultados do município. E quando os alunos chegam nas nossas escolas, algumas escolas já têm sua própria avaliação diagnóstica, e as que não têm, a Secretaria da Educação oferece uma avaliação diagnóstica chamada CISEDU. Ela é aplicada 3 vezes ao ano, esse ano a gente reduziu para 2 vezes ao ano, e a partir desses resultados nós traçamos diversas estratégias para fazer uma intervenção na aprendizagem desses estudantes.
E aí cada escola traça suas próprias estratégias, tem suas próprias ações, mas eu quero destacar aqui ações que são muito importantes, como o apadrinhamento. Nós temos educadores que apadrinham os meninos que têm mais dificuldade e aí lidam com eles, Clésio, semanalmente, com atividades, com aulas, para que eles possam recuperar esse conhecimento que ainda não foi desenvolvido, né? Nós temos ações também de simulados, de aulões, que são desenvolvidos pelas escolas, além do o que é mais eficaz mesmo, e o que a gente mais aposta, é a aula todo dia bem dada, bem planejada, focada no que os meninos precisam aprender, né? É isso que a gente acredita que tem o melhor impacto na aprendizagem dos meninos e meninas. Ok. No contexto geral, professor, e pelo que a gente acompanha exatamente do histórico, né, do SPAES, a regional tem tido, nessas últimas edições, bons resultados, especificamente o município de Itapajé tem alcançado exatamente números, né, ou notas extremamente satisfatórias. Qual é o peso dessa responsabilidade exatamente para manter esse nível? É bom até para começar já a falar sobre isso. Quando nós chegamos, Clésio, em 2012, o então secretário executivo da Educação, o Dr. Gilvan Alencar, me chamou e chamou o coordenador da época, porque na época eu era orientador CEDEA, que é quem cuida do pedagógico na regional, e nós tínhamos um coordenador que é o professor Wesley Cavalcante Melo, qual eu quero mandar um abraço para ele. Depois ele vai ver o vídeo e dizer da minha gratidão que eu tenho por ele. O Dr. Gilvan Alencar, quem cuidava dos coordenadores de CRED à época, lá em 2012, chamou o Wesley e eu, lá na SEDUC, e disse assim: vocês têm uma missão, que é tirar a regional de Itapipoca dos últimos lugares do estado do Ceará, porque a CRED Itapipoca era terceiro lugar de trás para frente, ali do fim para o começo, né? Nós éramos antepenúltimos no estado do Ceará, no ensino médio. E esse resultado não condizia com os educadores da regional de Itapipoca, porque são muito competentes, muito comprometidos, e não condizia esse resultado. Então o secretário chamou a gente: a missão de vocês é tirar a regional desse lugar e colocar a regional entre as melhores regionais do estado. E 10 anos depois, com muito orgulho que a gente diz que hoje a regional de Itapipoca é destaque no estado do Ceará, sempre entre os primeiros lugares do estado do Ceará no SPAES. Para que a gente tenha ideia, a regional de Itapipoca no último ano teve o seu melhor resultado de SPAES no segundo ano na alfabetização, no quinto ano nos anos iniciais. É o melhor resultado da série histórica, desde que o PAIC começou. Então, o melhor resultado no segundo ano na alfabetização, o melhor resultado no quinto ano em língua portuguesa e matemática, o melhor resultado no nono ano em língua portuguesa e matemática e o melhor resultado de terceira série no ensino médio em português e matemática. Isso muito graças à crença dos educadores nesse processo e nessas ações que a gente tem desenvolvido, e muito também graças ao apoio e à liderança dos gestores escolares que estão aqui hoje representados pelas meninas. Muito bem. E aproveitando aqui que nós estamos com as nossas diretoras aqui das escolas estaduais, enquanto coordenador, logicamente, você tem uma visão geral da regional. Mas falando especificamente de Itapajé, a que se deve esse resultado e esse crescimento que é facilmente constatado exatamente por esses índices apresentados em cada uma dessas respectivas avaliações das escolas aqui de Itapajé? Nós temos aqui em Itapajé a melhor escola estadual do Ceará, que é a Escola Adriano Nobre, né? A gente tem muito orgulho disso, que é liderada pela professora Silvandira. Eu quero abraçar a todos que fazem lá a escola, né? Que a gente não faz nada sozinho, viu, Clésio? Assim, todos esses resultados são frutos de muita gente junto, é um resultado de muitas mãos, muita gente que se une em torno da melhoria das condições e das oportunidades para os nossos meninos e meninas. Então nós temos a Escola Adriano Nobre, que muito nos orgulha em sendo a melhor escola estadual do estado do Ceará, no SPAES. Nós temos aqui ainda no Itapajé a Escola Estefânia Matos, que é a melhor escola, a escola com melhores resultados, a escola de tempo integral da regional de Itapipoca, né? Nós temos a Antônio Custódio, que também vem se destacando entre os melhores resultados das escolas de tempo integral. E nós temos uma grata satisfação, eu digo isso muito emocionado a Dayana, porque a escola Monsenhor Catão, Grupão, né, que é conhecida assim aqui, a escola Monsenhor Catão tinha um histórico de muita dificuldade nas avaliações externas, e nos últimos anos é uma das escolas da regional de Itapipoca que mais se destaca entre as escolas regulares. Então eu tenho muito orgulho desse time que está aqui comigo hoje, pelos resultados que eles apresentam. E óbvio,
Meu abraço e minha gratidão a todos os educadores que fazem essas escolas e têm feito a diferença na vida dos meninos e meninas que acreditam na escola pública estadual como mola transformadora da sociedade que nós queremos para o Itapajé, uma sociedade melhor. Nós queremos esses meninos na universidade, nós queremos esses meninos voltando para a sociedade para contribuir de maneira decisiva na mudança positiva que a gente deseja para Itapajé. Ok. Para a gente fechar esse PAES, professor, orientações gerais aos alunos que serão submetidos a essa avaliação essa semana. Pronto, a minha orientação é que, primeiro, que a gente possa estar ciente de que essa é uma avaliação que exige muito do nosso físico e do nosso emocional, né? Então é uma avaliação, Clésio, que dura 2 horas e 40 minutos, onde os meninos serão avaliados em língua portuguesa e matemática, com conhecimentos que eles já desenvolveram durante o ensino médio. Então eles precisam estar muito tranquilos, porque nós acreditamos que eles estão preparados para fazer a avaliação, né? Dormir bem, beber muito líquido e estar presente nesses 2 dias para as avaliações, dar o melhor de si, se concentrar, fazer uma boa avaliação, porque para além da nota que eles vão tirar nessa prova, as escolas também estarão sendo avaliadas, os educadores também estarão sendo avaliados, e eles têm esse compromisso conosco de darem o melhor de si para que a avaliação seja a mais condizente possível com o trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 3 anos. Para a gente fechar aqui essa primeira parte, Lucas, e falarmos exatamente dos projetos futuros, Enem 2024, também está chegando a data, né? Já há todo um trabalho de preparação também com relação aos alunos, né? Isso, exatamente. Essa é uma das avaliações que, para mim, Clésio, é uma das mais importantes, assim. É a avaliação que pode mudar a vida do menino e da menina, sabe? É para isso que eu acordo todos os dias, assim. É o que me dá motivação para trabalhar todos os dias. É saber que com pouco que a gente contribui e com muito que os professores e os gestores estão fazendo na escola, nós podemos mudar a vida de um jovem desses que está na escola pública hoje ou que já é egresso, né? Então nós vamos ter ali na primeira e na segunda, primeiro e segundo fim de semana de novembro, os 2 domingos, o Enem. É uma prova que também a gente já vem preparando, viu? Esses meninos, desde o primeiro dia que eles chegam na escola de ensino médio, desde o primeiro dia da primeira série do ensino médio, que eles escutam falar sobre o Enem. Eles chegam na escola, a primeira coisa que a gente pede ainda na matrícula é o CPF deles, porque a gente precisa ter, que não pedir a isenção deles e depois fazer a inscrição deles. E aí nós fazemos uma série de preparação, né? Os professores preparam diariamente, durante suas aulas, com questões e planejamento voltado para essa avaliação, mas nós também fazemos simulados, fazemos aulões, os professores das próprias escolas, nós fazemos também em parceria com institutos, também aulões, né? Nós fazemos uma parceria com o Instituto Demócrito Rocha, também aulões, preparação, nós fazemos concurso de redação, para que os meninos possam escrever redações, que a redação é decisiva para o Enem. Nós fazemos uma série e aí garantimos também parceria com as secretarias municipais de educação e as prefeituras, a logística de transporte, para garantir que os meninos estejam no dia da avaliação nos seus locais de prova. Então, nesse momento, a regional está lá trabalhando em parceria com os municípios para garantir que todos os motoristas que trabalham nesses dias recebam diárias, para contratar transporte onde não tem, mas a grande maioria dos municípios, nós temos essa parceria. Inclusive quero agradecer ao município de Itapajé, em nome da prefeita Gorete, que já garantiu essa parceria para que a gente possa executar a logística do Enem. Para além disso, os professores se engajam, Clésio, nesse dia para acompanhar os meninos, estão lá na porta dos locais de prova para recebê-los, para desejar boa sorte, para demonstrar apoio. Nós também vamos oferecer esse ano um kit para que cada aluno possa receber uma caneta, água, um kit lanche, para que eles possam se alimentar também no dia da prova. E depois que acaba as 2 avaliações, não encerrou o nosso trabalho. Nós vamos esperar o resultado sair. O resultado saiu dos meninos, as escolas chamam esses meninos, os gestores e os professores chamam esses meninos na escola para inscrevê-los no SISU e no ProUni, para garantir que eles possam ingressar na universidade. Eu sou, Clésio, com muito orgulho, oriundo da escola pública. Eu só estou aqui dando essa entrevista para você porque eu tive a oportunidade de ingressar na universidade. E quando eu vim para Itapipoca, eu coloquei uma missão para mim. Nós, em 2012, nós não tínhamos um controle ainda desse processo de aprovação na universidade, mas o que nós tínhamos de informação lá pela regional é de que nós aprovávamos cerca de
150 estudantes em universidade por ano na regional de Itapipoca. Toda a regional? Toda a regional aprovava cerca de 150 estudantes por ano. Hoje, nós aprovamos quase 4 mil, só em 2024 nós aprovamos quase 4 mil estudantes na universidade. Nós já aprovamos, nesses 12 anos que nós estamos lá, 25 mil estudantes na universidade. Então, junto com os professores, com os gestores, nós pudemos dar a oportunidade que eu tive vindo da escola pública, a mesma oportunidade para mais de 25 mil estudantes. Então isso me dá já para falar sobre projetos futuros, mas isso já me dá uma sensação muito forte de dever cumprido, graças ao apoio que eu tenho aí dos educadores, que acreditam nisso também, e nos gestores, em todos que fazem as escolas, as famílias que acreditam na escola pública. Assim, uma coisa que a gente viu também acontecer na nossa regional, Clésio, foi muitas escolas particulares de ensino médio que fecharam suas portas porque não tinham mais matrícula, porque a sociedade da Regional 2 de Itapipoca acredita na escola pública, levou seus filhos desde as camadas mais pobres até as camadas mais privilegiadas, levaram seus filhos para a escola pública da Regional de Itapipoca por acreditar no trabalho dessas pessoas, dos educadores e educadoras. Isso me deixa muito honrado e feliz. Pegando até um gancho dessa sua fala, Lucas, é uma questão que a gente observa realmente nessa nossa realidade de momento, porque antes, quando se falava, em alguns anos não muito distantes, em ensino médio, queria-se ou se pensava exatamente na escola particular, né? A escola pública não era tida como prioridade, e hoje não. A escola pública, exatamente pelo crescimento, pelo nível, a evolução que se teve ao longo desses anos, se não 100%, mas uma quantidade muito próxima desses 100% dos pais quer o seu filho exatamente numa escola pública diante desse crescimento que tem tido, né? Vamos falar primeiro de infraestrutura, né? Eu repito, há 12 anos na CRED 2 e outro dia eu estava fazendo cálculo só na infraestrutura das escolas, sem contar a escola nova, tá? Como a gente construiu aqui a Adriano Nobre, nova, né? Do chão. Sem contar a escola nova, só investimento em manutenção e reforma de escola, nós estamos chegando na CRED 2 a 93 milhões de reais investido nas escolas nesses últimos 12 anos. Sem contar também na questão da formação de professores e gestores, um investimento muito forte na formação de professores e gestores para que eles possam compreender e ter subsídio para enfrentar a realidade que eles enfrentam todos os dias, que é uma realidade muito dura ainda, Clésio, sabe? Eu sou fã de professor e gestor de escola pública porque, para ser bom, tem que estar na escola pública, porque na escola particular provavelmente a realidade seja um pouco menos complexa. A outra coisa também que é importante a gente destacar que os resultados das escolas públicas, né? O pai e a mãe querem um menino onde tenha resultado de aprendizagem. As nossas escolas apresentam resultado de aprendizagem, né? Os dados que eu acabei de citar corroboram com o que eu digo. A outra questão também importante são as políticas a nível federal que também ajudaram nisso. Então, por exemplo, a política das cotas é uma política afirmativa importante. 50% das vagas da Universidade Federal é para aluno de escola pública. Então, o pai e a mãe que pensa direitinho, 50% das vagas da escola pública, então seu filho tem que estar na escola pública, né? Que é uma escola hoje, para concorrer com esses grandes conglomerados de educação, principalmente da capital e das grandes cidades, é bem difícil que o filho que estude em uma escola particular do interior possa concorrer com esses outros. Então, quem pensar direitinho, a escola pública hoje tem qualidade na infraestrutura, nos profissionais e nos resultados, e está lá de braços abertos para receber todos e todas, de todas as camadas sociais, porque nós acreditamos que a escola pública é plural e ela deve acolher a todos e todas. Muito bem, 12 horas e 38 minutos, agora já são 12h38. Quem está nos acompanhando aqui, só registra algumas participações. O Márcio Davi, ou David, né, está nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube, está ali mandando aqui os parabéns, professor. Se você me permitir, Clésio, o Márcio, ele é ex-estudante da Escola Adriano Nobre. Certo. E ele é a prova viva do que eu acabei de dizer, que a educação pode mudar a vida, transformar a vida das pessoas. O Márcio, eu vim para a Escola Adriano Nobre dar uma palestra. O Márcio era estudante e eu vim falar um pouco sobre a minha vida, de como é que a educação transformou a minha vida. E depois eu pude ir à escola José Ribeiro Damasceno, a escola profissional do Trairi, e eu estive lá. O Márcio agora é professor lá, professor de matemática nessa escola. E também fui dar uma palestra. Quando eu terminei a palestra, ele me abordou e disse assim: professor, eu sou a prova de que realmente aquilo que o senhor disse é verdade.
né? Aquela sua história de que a educação pode transformar a minha vida, transformou mesmo. Eu saí lá da Escola Adriano Nobre e hoje eu sou professor aqui. Eu escutei essa mesma palestra sua há uns anos atrás e hoje eu sou professor aqui na Escola José Ribeiro Damasceno, porque eu acreditei na transformação que a educação podia fazer na minha vida. Um abraço, Márcio. Também a nossa amiga Vilma Forte, aqui em Itapajé, a Landinha Lutfi, se eu não me engano é professora também, a Landinha, né? Está parabenizando aqui as meninas que fazem parte exatamente das respectivas direções aqui das escolas estaduais em Itapajé. A você também, Lucas, está dizendo aqui, grande mestre, inspiração para a educação pública aqui da nossa região. Obrigado. A Cacá Souza também está na sintonia com a gente. Se não me engano, o Cacá é o meu amigo Cacá, exatamente, que é esposo da Rose. Professora Rose. Um abraço. Né? Muito bem, esteve com você durante muitos anos lá na CRED, né? Sim. Um abraço, Rose. Clemilda Santos também nos acompanhando, Simone Oliveira também acompanhando aqui o nosso jornal Integração. Lucas, eu queria ouvir de você aqui uma definição sobre educação. E dentro desse contexto do que você estava falando aqui do exemplo do Márcio, a importância da educação, de repente um jovem que está nos acompanhando nesse momento, que está aí nesse período, acontece muito disso, e principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, onde o jovem tem diversas outras opções que de repente ele pode, em algum momento da vida, deixar a educação em segundo plano, exatamente por essas múltiplas opções que tem. O papel da educação na vida do jovem, de modo especial, dentro desse processo exatamente de uma busca por melhoria na qualidade de vida. Eu sou de um grupo que acredita que a educação é a única forma que o filho do trabalhador tem para transformar a sua vida. É a única alternativa. Existem outras alternativas aí mais fáceis, mas a carreira é muito curta. Assim, que a gente não deseja. Na realidade, a gente trabalha todos os dias para que os meninos e meninas não vão para esse caminho, né? Mas assim, nós temos esse grupo que tem aí à frente pessoas importantes como o ministro Camilo Santana, como a ex-secretária executiva do MEC, Isolda Sela, como o governador Elmano de Castro, como a secretária Eliana Estrela, o deputado Edivan Alencar e outras pessoas que eu não vou citar todas aqui. Nós resolvemos fazer do Ceará, transformar o Ceará, que é um estado pobre. É importante que a gente diga isso. O estado do Ceará é um estado pobre da região nordeste do Brasil, que é a região mais pobre do Brasil. E hoje, com investimento muito menor do que estados ricos, nós temos resultados muito melhores. E aí, por que é que isso acontece? Porque nós resolvemos eleger a educação como prioridade, por acreditar que a educação é a única alternativa para o filho do trabalhador mudar a sua vida e a vida da sua família. Meu irmão, minha irmã que me escuta nesse momento, eu repito, eu só estou aqui dando essa entrevista porque a educação foi que me trouxe até aqui. Me deu todas as oportunidades que eu tive até hoje. Foi através de, como diz meu pai, Clésio, que é um agricultor lá do interior do estado do Ceará, lá da Mineirolândia, um distrito de Pedra Branca, é como se fosse Iratinga aqui do Itapajé. Eu sou nascido e criado nesse distrito. Meu pai é um agricultor. Meu pai dizia a mim, né? Como vários de nós escutou, meu filho, a única herança que eu posso lhe deixar são os estudos. Estude, né? E hoje eu tenho certeza absoluta que ele tem muito orgulho do filho dele. Então, se você está aí, meu irmão, pensando por que é que tu tem que estudar, estuda primeiro porque essa é a única forma que tu tem de avançar e alavancar a sua vida. E segundo, para dar orgulho às pessoas que gostam de você. Porque as pessoas só vão se orgulhar de você quando você conquistar as coisas por seus próprios méritos. E nós, educadores, Clésio, temos um diferencial. Nós, todos os anos, nos realizamos quando nós sabemos que os nossos meninos e meninas, nossos estudantes da escola pública, realizaram seus sonhos. Isso nos dá motivação, isso nos dá estímulo, isso nos dá força para continuar insistindo e persistindo nessa missão tão nobre que é educar. Então, para mim é isso. Assim, eu sou suspeito para falar sobre educação porque eu sou um apaixonado por isso. Eu faço, graças a Deus, o que eu gosto de fazer, que é fazer educação,
que é contribuir com os educadores para que eles tenham melhores condições de trabalho, para que eles sejam valorizados, porque só assim também eles serão capazes de oferecer aos nossos meninos e meninas melhores oportunidades para que eles avancem, e nós só vamos avançar enquanto sociedade quando nós tivermos uma sociedade mais igualitária, mais equânime, com mais oportunidades para todos, e isso perpassa fundamentalmente por uma melhor qualidade da educação pública. Agora já são 12h45, 12h45, a gente está conversando com o professor Lucas Alvino, coordenador da CRED 2, que tem sede em Itapipoca e também compreende aqui o nosso município de Itapajé. Lucas, já falando agora um pouquinho exatamente sobre projetos futuros, o prefeito Felipe Pinheiro de Itapipoca, que foi reeleito agora nessas eleições de 2024, para mais um mandato à frente da Prefeitura Municipal de Itapipoca, divulgou já alguns nomes, né, do seu futuro secretariado na sua segunda gestão, e dentre esses nomes consta exatamente o seu como sendo o futuro secretário de Educação do município. E eu queria ouvir de você diretamente, de fato, você será o novo secretário de Educação do município de Itapipoca? Eu fiquei, assim, primeiro eu fiquei muito honrado e feliz com o convite do prefeito Felipe Pinheiro, porque o Felipe fez uma primeira gestão que deve ser, quem quiser fazer boa gestão deve copiar o que o Felipe fez em Itapipoca. A educação de Itapipoca, ela vinha, Clésio e ouvintes, de uma situação muito difícil. Os educadores eram desvalorizados, lá o professor era horista. Tinha professor que trabalhava 100 horas e recebia R$600 por mês. Isso me doía no coração. Eu recebia imagens das escolas, Clésio, literalmente com a coberta das escolas, a cobertura de algumas salas de aula, correndo o risco de cair na cabeça dos estudantes e dos professores. Eram condições inexplicáveis de trabalho. Os gestores também muito pouco valorizados, assim, com um acompanhamento muito aquém do que deveria. Os equipamentos eram muito ultrapassados. E a gente vinha nessa tocada há muito tempo. As pessoas, quando o prefeito Felipe se candidatou a primeira vez, as pessoas não entenderam a minha posição política. Porque até então eu não havia apoiado nenhum prefeito em Itapipoca. Eu já estava em Itapipoca há 8 anos e não havia apoiado nenhum prefeito. E aí o prefeito, então candidato Felipe Pinheiro, me chamou para conversar, e ele foi o primeiro que me chamou para conversar, que tinha proposta para a educação. A proposta não era para mim. A proposta era de melhoria da educação pública de Itapipoca. Isso já me brilhou os olhos, porque assim, de outras vezes já havia conversado com outros candidatos, mas até então a primeira proposta era para mim, enquanto pessoa, e eu nunca quis nada para mim. Eu sempre quis para a educação. Então, quando ele me fez uma proposta para a educação, a primeira proposta que ele disse assim, eu quero fazer, porque eu sei que você tem conhecimento da região e de outros municípios, eu quero fazer em Itapipoca o que tem dado certo nos outros municípios, e eu quero valorizar os profissionais da educação. Eu estou contando a história longa para chegar no convite. E ele fez, o primeiro ato dele, depois de eleito, ele mandou uma lei para a Câmara Municipal para acabar com os professores horistas. Fazia 2 anos que a Prefeitura de Itapipoca não pagava o piso dos professores. Ele mandou imediatamente pagar o piso dos professores, retroativo aos 2 anos anteriores. Ele fez seleção para um banco de gestores escolares que nunca havia tido também na Itapipoca. Ele reformou, está reformando e vai entregar já no primeiro mandato cerca de 70 escolas requalificadas. Não é reformada a pintura, não. Algumas escolas ele teve que derrubar do piso e levantar de novo, porque as escolas já não tinham mais condições. Quem vai numa escola pública hoje, na grande maioria das escolas públicas hoje, de Itapipoca, se surpreende com a qualidade da infraestrutura. Eu recebi muito feedback, é muito interessante, Clésio, porque às vezes essas questões ficam só entre os professores e os estudantes, ou os pais que têm filho matriculado na rede pública. E agora muitos amigos meus foram votar na eleição, no primeiro turno. E me mandaram mensagem, olha, a escola está linda, a escola realmente é do jeito que você estava dizendo, a escola está linda, a infraestrutura é outra. Por quê? Porque se tiveram que ir votar na escola e se surpreenderam com um prédio novo. E aí o prefeito Felipe, agora reeleito no segundo mandato, né, pela imensa maioria dos itapoquenses, eu digo a ele que aquilo ali o segundo mandato dele, a segunda eleição dele, foi, na realidade, um referendo. Foi uma avaliação do mandato dele. Só você não precisa se preocupar. É óbvio que você precisa trabalhar, precisa mostrar o que você fez, mas a população de Itapipoca vai avaliar o seu primeiro mandato. Eu tenho certeza absoluta que sua avaliação vai ser positiva. Ele foi eleito aí com quase 69% dos votos em Itapipoca, a maior votação de um prefeito de Itapipoca, com a diferença de quase 31 mil votos
para o segundo colocado, que é uma pessoa que eu respeito muito também, o ex-prefeito João Barroso. E aí, eu tinha, no dia da eleição, no dia 6 de outubro, foi o dia do meu aniversário, né? E aí eu não pude comemorar porque era o dia da eleição. Fiz só uma comemoração muito íntima ali, em família. E eu tinha agendado uma viagem para o fim de semana seguinte, já na quinta-feira, né? E na quarta-feira o prefeito Felipe me chamou e me fez o convite. E eu quero dizer, Clésio, que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Quando eu vim para Itapipoca, eu tinha 26 anos de idade, e também foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu tinha a minha filha, que hoje tem 12 anos, tinha 1 mês e meio de vida, e eu tive que abandonar. Eu era gestor escolar numa escola no município de Quixadá, e eu tive que deixar lá para vir assumir esse desafio aqui. E eu considero que uma das situações mais difíceis que a gente tem na vida é saber a hora de encerrar os ciclos. Eu já estou há 12 anos na CRED 2. Eu aprendi muito com essas pessoas que estão aqui e com as que não estão. Assim, eu digo que eu sou fruto, eu me formei enquanto profissional da educação na relação com os professores e os gestores escolares e os servidores, todos que fazem as escolas, e a equipe técnica, a Secretaria Municipal de Educação, todos os secretários, prefeitos e prefeitas, foi que me fundiram enquanto educador. Eu sou formado a partir dessa relação. Então, cada uma dessas pessoas me ajudou a me formar enquanto educador. Mas eu tenho uma dívida com o povo da Itapipoca, que é quem me acolheu, me recebeu e me deu todas as oportunidades profissionais e pessoais que eu tenho até hoje. Então não tinha como dizer não ao prefeito Felipe, diante de tanta realização que ele fez e diante de tanta vontade que ele tem de avançar, e também analisando essa questão de saber encerrar os ciclos. Eu repito, com os resultados que nós temos hoje, com a estrutura formada que tem na regional, eu não tenho dúvida que o coordenador ou a coordenadora que vier para assumir o novo desafio vai ter todas as condições para dar continuidade ao trabalho. Então eu saio muito tranquilo em relação a isso. A equipe está lá formada. É também a oportunidade da gente deixar espaço para oxigenar essa coordenação. Porque também sou adepto, Clésio, de uma frase muito simples, mas muito forte, do ex-governador Cid Gomes, com o qual eu aprendi muito também. É um grande gestor. Ele diz o seguinte: os bons líderes são cajueiros e não mangueiras. Por quê? Porque ele diz que embaixo de mangueira não nasce nada, mas embaixo de cajueiro nasce tudo, e tudo brota. Então, uma das grandes missões do líder é formar novas lideranças. E eu acho que eu fui capaz de produzir outras lideranças que podem conduzir o trabalho lá. Eu desejo que o governador e a secretária Eliana, o governador Elmano, que eu sou muito grato a ele, ao governador Camilo, que foi o primeiro que me deu a oportunidade, que me nomeou em 2015 coordenador da CRED 2. Eu sou muito grato ao governador Camilo. Me ensinou muito pela simplicidade e a capacidade de diálogo. Eu sou muito grato ao então secretário executivo Dilvan Alencar, que também me deu essa oportunidade, ao secretário Maurício, e depois ao secretário Rogers, e agora a secretária Eliana Estrela, com os quais eu gosto de dizer aos diretores que eu tive a sorte de ser liderado por gente que eu admiro. E quando você é liderado por quem você admira, você faz, e parece que você não está fazendo o que é orientado, porque você faz porque você acredita neles. Então eu tive muita sorte. Tive sorte de ser liderado pela governadora, a primeira governadora mulher desse estado, que é a Isolda Sela. Então eu tive muita sorte. E para mim, nos últimos anos, essa foi a decisão mais difícil que eu tomei, de encerrar o ciclo na CRED 2. Mas com o sentimento de dever cumprido, o sentimento de que eu dei todos os dias, e vou continuar dando até o último dia que eu estiver lá, o melhor de mim, para que os nossos meninos e meninas, filhos do trabalhador, possam ter melhores oportunidades, porque é nisso que eu acredito. E aí eu estou indo lá para a Secretaria Municipal de Educação de Itapipoca para oferecer um pouco do know-how e da experiência que eu construí nos últimos anos, mas lá já tem um trabalho estabelecido. Para que você tenha ideia, quando o Felipe
assumiu. A Itapoca não figurava entre os melhores municípios da regional, hoje figura entre os melhores resultados da regional no SPAES. E Itapipoca hoje é referência nacional, Clésio. Itapipoca tem, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, o quarto melhor resultado do Brasil na alfabetização. Então estou assumindo um desafio de continuar esse trabalho, colocar Itapipoca ainda mais em evidência no Brasil. E aí, graças também a isso, Clésio e quem nos escuta e nos acompanha, eu tenho tido a oportunidade de visitar outros estados, né? Já fui a vários estados do Brasil. Agora, no início de novembro, eu vou voltar ao estado do Maranhão, vou voltar a São Luís, para dar uma nova palestra lá para os coordenadores de região da educação lá, sobre a experiência da CRED 2 e sobre a experiência do município de Itapipoca com a alfabetização, que em 3 anos tirou Itapipoca de resultado, de colocações muito difíceis para colocar entre os melhores do Brasil. Então nós temos muita honra de levar essa experiência construída com esse povo que está aqui comigo e com quem também não está, mas que confiou nesse trabalho para a gente dar esse testemunho do que nós temos feito e também oferecer consultoria para outros estados poderem avançar, principalmente na alfabetização das crianças, que hoje é o grande desafio dos estados brasileiros, Clésio. Só o estado do Ceará atinge mais de 80% de alfabetização das crianças na idade certa, que é até o final do 2º ano do ensino fundamental. Outros estados comemoram quando chega a 60, quando chega a 70, quando chega a 50, e o nosso desafio, o desafio do ministro Camilo, que já colocou isso como meta para 2030, junto com o presidente Lula e todos os governadores, é que todas as crianças, até 2030 no Brasil, todas as crianças possam ser alfabetizadas na idade certa, e aí a gente está contribuindo com isso também em outros estados, e essa é a nossa grande missão também no município de Itapipoca, que ela continue sendo referência, junto com a Regional de Itapipoca, em parceria com o próximo coordenadora da CRED, é isso que a gente quer estabelecer, para que a gente possa continuar avançando, não só no município de Itapipoca, para que todos os municípios dessa região possam ser referência, como a regional tem sido para o estado. Agora já 12 horas e 56 minutos, 12 e 56. Ô Lucas, logicamente que os avanços, eles são palpáveis na nossa regional, os índices mostram exatamente isso, mas se a gente pedisse aqui um resumo do seu legado na sua concepção, que você deixa ao longo exatamente dessa sua passagem pela coordenação da CRED 2, qual seria? Eu diria que é desmistificar a figura de coordenador de CRED. Eu vim com uma missão. Eu até me emociono aqui, mas assim, eu venho de uma regional onde o coordenador de CRED era quase que etéreo. Assim, a gente não conseguia alcançar o coordenador de CRED. Eu, enquanto coordenador escolar, eu não conseguia ter contato com o coordenador de CRED. Você sabe, só lhe interrompendo, mas logicamente a gente quando pensa numa pauta, a gente vai estruturando, e um dos tópicos que eu tinha até inclusive elencado aqui era exatamente isso, porque eu fiz agora em outubro 16 anos de rádio, e então 16 anos, peguei alguns anos de coordenações anteriores aqui da CRED, a gente acompanhava, mas nunca a gente teve um acesso tão próximo e tão fácil com o coordenador da CRED, quer seja para uma entrevista ou simplesmente uma ligação para tirar alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. E acredito que até mesmo na visão, aqui estão as diretoras, de quem está nas escolas, também seja muito nesse sentido, essa proximidade realmente, né? Eu acho que isso não tem volta. Por quê? Porque eu acredito que o coordenador de CRED é um professor, né, no meu caso, que se considera tão importante quanto o professor de sala de aula, e só. Que considera que as verdadeiras estrelas estão sentados e sentadas nas carteiras da sala de aula. Que nós não temos que aparecer mais que eles. Quem tem que aparecer e dar resultado é estudante. E aí, naturalmente, a gente aparece. Se eles derem resultado, se eles tiverem melhores oportunidades, se eles ingressarem na universidade, o professor que está na sala de aula com eles aparece, o gestor da escola aparece, pelo trabalho que desenvolve, as equipes técnicas das secretarias municipais de educação também assim acontece, os prefeitos e prefeitas e, consequentemente, o coordenador de CRED.
Eu gosto de brincar com as escolas que dizem assim, a CRED ajuda muito quando não atrapalha. Porque nós somos os indutores da política pública e nós só somos capazes de ajudar quando há abertura para isso. Então, quando eu vim, eu disse para a minha equipe que faria cumprir o que diz a LDB, desde a de 96, que era que as escolas teriam autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Que eu não tiraria das escolas autonomia, dos gestores autonomia, para que pudessem fazer isso. E a gente faz isso, Clésio, não é só com palavras não, é com atitude. Quando eu cheguei na CRED 2, os professores, eu fui professor temporário, 4 anos. Quando eu cheguei na CRED 2, os professores temporários, eles eram desvalorizados na minha forma de ver. Como é que a gente tem resultado se a gente não respeita professor? Quando eu cheguei na CRED 2, a primeira coisa que eu fiquei estarrecido é que um professor, para poder fazer seleção de professor temporário, ele tinha que se deslocar do município dele até a regional de Itapipoca, ficar sentado nos corredores no sol quente, para poder entrar numa sala e preencher um calhamaço de papel para deixar lá inscrito. Aí quando ele era selecionado, os diretores e as diretoras eram convocados na regional, eram colocados dentro de uma sala, e aí de novo eles ficavam lá numa fila no meio do sol quente, até de tarde, até serem chamados. Quando eles eram chamados para preencher um contrato, e muitos voltavam para o seu município pagando as passagens sem ter um contrato. Como é que a gente podia avançar no resultado, Clésio, se as pessoas não eram respeitadas? Então a segunda questão que eu disse para mim foi que quando eu assumisse a regional de Itapipoca, as pessoas seriam respeitadas. E as pessoas são respeitadas desde o porteiro até o diretor da escola é respeitado. E se não for, aí arruma uma intriga grande comigo. Se quer arrumar confusão com o Lucas, desrespeite alguém que esteja nas escolas, porque são verdadeiros guerreiros, são quem assume esse processo no centro dele, que é a escola. Então, desmistificar das primeiras legados que eu gostaria que ficasse, eu acho que não tem mais volta não. Coordenador de crédito que entrar naquele gabinete, que fechar a porta e achar que vai fazer gestão a partir do gabinete da CRED 2, eu acho que vai quebrar a cara. Vai ter que ir para a escola, vai ter que estar presente, vai ter que conversar com o professor, com o estudante, com o gestor, estar aberto a esse processo. Eu acho então que esse é o primeiro, gostaria que fosse esse o primeiro legado. E o segundo legado é esse do respeito pelas pessoas, de acreditar que é respeitando as pessoas e cuidando das pessoas que elas farão os processos acontecerem. Nós temos que cuidar dos processos, mas a gente tem que lembrar que quem cuida de processo é gente, é pessoa. E se a gente não cuidar das pessoas, elas não terão condições de cuidar dos processos. E se as pessoas forem bem cuidadas, é natural que elas cuidem bem dos processos e cuidem bem principalmente dos nossos meninos e meninas, que encontram na escola pública, talvez, Clésio, o único poder público mais próximo deles para apoiá-los nos sonhos que eles têm, né? Então nós precisamos acreditar nisso, acreditar nas pessoas. Eu estou na educação pública porque eu acredito nas pessoas. E sou fã, viu? Por isso que eu chamei elas 4 para estar aqui, para estar representando os outros 43. Eu sou fã de gestor escolar. Olha, as pessoas dizem, não, mas ser coordenador de crédito é muito difícil, né? Não, assim, esses 12 anos foram anos muito tranquilos para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho diretor e diretora competente nas escolas. Sabe? Os problemas chegam para mim já filtrados, é fácil resolver. Né? Hoje está assim, quem assumir a coordenação da CRED 2 pode levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus pelos gestores que tem. Porque eles são dedicados, são compromissados, são voltados para resultado de aprendizagem e são apaixonados pelos meninos, apaixonados pela educação e apaixonados pelo que fazem. Por isso que fazem bem. A gente precisa gostar do que faz, porque a gente passa muito tempo no trabalho. Né, Clésio? Você sabe disso. Verdade. E se a gente não fizer o que gosta, a gente fica muito frustrado. Então eu sou muito feliz, porque trabalho com pessoas que eu admiro, né, que estão na gestão das escolas, nas salas de aula. Assim, eu sou um profundo admirador do que o professor faz. Eles não fazem milagre porque não são deuses, mas eles se aproximam disso. O que eles conseguem entregar de resultado é impressionante na realidade que eles enfrentam. Então eu sou muito fã do trabalho que eles desenvolvem. Eu gosto de dizer lá ao meu povo da CRED 2, a minha equipe que vai ficar na CRED, que eu tirei 10 meses e fui para Fortaleza, ser assessor especial e aprender um pouco lá
com a secretária Dalila, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração também, que levou Fortaleza, que tirou Fortaleza dos locais, dos índices das capitais que tinham mais dificuldade, para colocar como a capital de melhor resultado do Brasil, né? Capital do estado do Ceará, Fortaleza, um estado pobre. Dalila conseguiu isso em 8 anos. Eu sou grande admirador, fiquei lá com ela 10 meses, aprendi demais com ela, mas não aguentei ficar em Fortaleza, voltei para Itapipoca. Mas agora estou dizendo à minha equipe lá que a CRED 2, viu, Clésio? Não sei se você conhece os rádio ouvintes, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, mas a Secretaria de Educação de Itapipoca fica a 2 quarteirões da CRED 2, então se gritar eu escuto. Tá? Então eu vou estar bem pertinho, vou assumir um desafio que é muito grande, talvez o maior desafio da minha carreira, mas quero manter o vínculo de amizade que eu construí com todos os gestores. Essas 4 meninas que estão aqui, que é assim que eu chamo elas, são, para além de minhas diretoras, são minhas amigas particulares. E sabem que pode contar comigo, sabem o número do meu telefone. Não vou mudar o número do telefone, vai ser o mesmo. Podem me ligar, e assim é para todos os educadores da Regional de Itapipoca. Para vigilante, para porteiro, para... A gente chama de manipulador de alimento, mas eu gosto mesmo de chamar da tia da merenda, da merendeira, da secretária, do agente administrativo, do professor, da professora, enfim, de todos que fazem as escolas. Eu continuarei com o mesmo número e faço um compromisso com todos. Eu continuarei defendendo a bandeira da educação e valorizando os educadores. Agora já 1h mais 5 minutos, 1h05. Ô Lucas, logicamente que muito se fala na questão da CRED e em algumas situações se bate mais na questão do ensino médio, consequentemente o relacionamento direto com o governo do Estado, Secretaria de Educação do Estado, mas tem também o relacionamento com os respectivos governos municipais. 12 anos são aí, em algumas situações, 3 governos diferentes, em outras menos, em caso de acontecer reeleição. Mas ao longo desse período, como foi esse contato com os respectivos governantes a nível de município? Eu gosto de dizer que eles são grandes parceiros. Assim, os prefeitos e prefeitas, os secretários e dirigentes municipais, eles já compreenderam, Clésio, que juntos nós podemos fazer muito mais, né? Esse regime de colaboração que hoje é exemplo para o Brasil, que é desenvolvido no estado do Ceará, que é ele que a gente vende e vai falar sobre ele nos outros estados. Para que você tenha uma ideia, hoje eu sou consultor de 2 estados no regime de colaboração, através de uma associação que é liderada pelo ex-prefeito de Sobral, do Eveu Arruda, chama Associação Bem Comum. Ela dá consultoria para os estados implementarem políticas de colaboração entre estados e municípios, no estado do Maranhão e no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai falar com eles sobre como é que é a nossa relação com os dirigentes municipais de educação e com os prefeitos e prefeitas, eles nem acreditam. Por quê? Porque eu acredito que isso já seja orgânico. O prefeito e a prefeita, por mais que ele seja novo e acabe de assumir, ele já entende que uma parceria com a Regional de Educação é importante para alavancar os seus índices e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação. Eu tive muita sorte, eu gosto de dizer assim, eu tive muita sorte porque tive um bom relacionamento com todos os prefeitos e prefeitas, os que já foram, os que já saíram, os que continuam, assim, pautado nessa bandeira que eu defendo, que é do respeito, né? É óbvio que nós temos nossas preferências e elas são colocadas na época da eleição, mas passou a eleição, nós vamos sentar porque nós vamos ter que trabalhar junto. E aí a gente senta, planeja junto, vê o que é melhor para o município, vê como é que a gente pode oferecer o know-how que nós construímos nos últimos anos para ajudar o município a desenvolver. E o que é muito interessante é que a maior parte hoje dos dirigentes municipais de educação tiveram alguma relação conosco. Então, por exemplo, o secretário municipal de educação de São Gonçalo do Amarante hoje, o Júnior, foi meu formador do PAIC na CRED, né? A secretária de educação do Paracuru foi diretora do município, então foi formadora municipal também do PAIC, né? O secretário de educação de Paraipaba é ex-diretor da Escola Profissional do município de Paraipaba, o professor Ferreira. A secretária de educação da dona Ednúzia do Trairi foi formadora do PAIC. O secretário de educação da Montada, o professor Jefferson, foi
foi técnico da SECOM na CRED 2 e foi diretor de escola profissional no município de Amontada. O ex-secretário de Educação de Itapipoca, o professor Pedro Neto, foi diretor de escola estadual em Itapipoca. O Efraim, hoje o secretário de Educação de Itapipoca, foi meu orientador da SECOM na CRED 2. Bem, eu vou parar por aqui para dizer o seguinte: todos os prefeitos e prefeitas entendem e já entenderam que para alavancar seus resultados de aprendizagem, eles precisam investir em quadros técnicos que entendam de educação. E é isso que eu desejo, viu, para todos e todas os prefeitos e prefeitas. Quero parabenizar todos os prefeitos e prefeitas, não vou citar nominalmente aqui, mas quero parabenizar todos os prefeitos e prefeitas eleitos, reeleitas, e dizer que quer oferecer a educação na maioria dos municípios que os prefeitos foram bem votados. A educação foi a principal bandeira levantada. Na maioria dos municípios, a educação foi a principal bandeira levantada. E na maioria dos municípios, os quadros técnicos da Secretaria de Educação levaram a bandeira da educação e reelegeram seus prefeitos. Então, quer ter sucesso na gestão, prefeito e prefeita, escolha bem seu secretário de Educação, que ele vai ajudar muito o senhor e a senhora a gerir, ter uma boa educação. E também tenham nas gestões das escolas estaduais um parceiro, uma parceira, porque isso também vai ajudar. E também na CRED, eu tenho certeza absoluta que o próximo coordenador ou coordenadora, estou torcendo para que seja uma boa escolha do governador Elmano e da secretária Eliana Estrela, tenho certeza que será. Será também um grande parceiro desses dirigentes municipais de educação, dos prefeitos e das prefeitas. Aproveitem esse povo, eles são muito capacitados, têm muita condição de oferecer uma contribuição efetiva para a melhoria da educação do município, que os senhores e as senhoras foram eleitas para que o povo deu essa oportunidade para os senhores e senhoras serem eleitos e conduzirem, entre outras pastas, a educação. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, Clésio, só para encerrar a tua pergunta, dizendo o seguinte: eu recebi de quase 100% dos prefeitos e prefeitas uma ligação depois do anúncio. Todos eles muito preocupados com quem virá assumir a Regional de Itapipoca, e eu fiquei muito feliz de ouvir o seguinte: tomara que seja alguém parecido com você. Né? Esse é o principal reconhecimento que eu poderia ter, né? De que eles desejavam, na época agora no início do ano, no início da gestão do governador Elmano, né? A secretária Eliana me disse que os prefeitos e prefeitas não havia sido ainda a confirmação da recondução, da minha recondução. Os prefeitos e prefeitas também ficaram muito preocupados, ligaram. Eu que recebeu várias ligações do deputado: é o Lucas que vai ficar, é o Lucas que vai ficar. Então eu fico muito feliz. É óbvio que nós tivemos momentos tensos com alguns prefeitos, mas sempre mantendo o respeito e sempre com o mesmo intuito, porque eu deixava isso claro desde o início, Clésio. Para mim não existe rede municipal de educação e rede estadual de educação. É uma rede só. É a rede de educação pública do município do Itapajé, da Itapipoca, da Regional de Itapipoca. Certo? Então, eu me preocupo tanto quanto o prefeito com os meninos do ensino fundamental, e eu quero e peço que eles se preocupem tanto quanto eu me preocupo com os nossos meninos do ensino médio. Se eles não me entregarem os meninos com uma boa formação lá quando termina o 9º ano, eu não dou conta de fazer isso em 3 anos no ensino médio, e eles precisam do nosso apoio para também oferecer melhores condições. O Estado oferece formação, oferece material estruturado, oferece avaliação, oferece consultoria, oferece apoio, oferece toda a ajuda que é possível, bolsas, oferece parceria para a construção de CEI, oferece parceria para a construção de escolas. Tudo o que é possível fazer em conjunto nós temos feito para garantir que os meninos e meninas, tanto que estão no ensino fundamental quanto que estão no ensino médio, possam ter aí melhores condições. E isso só vai melhorar o IDH dos municípios, melhorar o ICMS que é arrecadado pelo município, para eles poderem investir mais em educação e valorizar mais os educadores. Muito bem, 1h mais 12 minutos, 1h12, só antes da gente finalizar aqui, Lucas, queria só colocar mais uma questão, peço até que você me corrija caso eu cometa aqui um equívoco, mas penso que a missão do professor ela é a mesma desde sempre. No entanto, a sua atuação tem enfrentado, exatamente à medida que os anos vão evoluindo, desafios, obstáculos a mais. Na atualidade, qual é o grande ou maior desafio de um professor? É a competição desleal, desmedida com as redes sociais. E agora com essas apostas. Veja, nós já temos notícias... Aposta é o joguinho, né? O joguinho, né? Essas bets.
nós já temos notícias de meninos e meninas nas escolas viciados nessas bestas, nessas apostas. Está nos preocupando muito, tá? E, inclusive, o ministro Camilo vai propor em breve aí uma lei para proibir o celular nas escolas. Já está em discussão e tudo, né? Já está em discussão. Nós estamos, nesse momento, fazendo audiências públicas para escutar os pais, os educadores, gestores escolares, os próprios estudantes, através das suas representações, UNE, UBS e outros, para a gente encontrar juntos a melhor alternativa, uma saída para isso. Por quê? Porque nós precisamos ter nas escolas um local seguro para os nossos jovens e para as nossas crianças. Vocês lembram que na época da pandemia nós brigamos por isso, para que o menino não fosse para a escola. Por quê? Porque não era seguro. Depois nós passamos por uma crise muito forte de ameaça às escolas. E aí nós chamamos uma série de atitudes para garantir que na escola o menino estivesse seguro. Aqui em Itapipoca nós tivemos várias... Aqui no Itapajã tivemos várias polêmicas. Nessa garantia nós somos fortes e seguramos até o último minuto, junto com os gestores escolares, as nossas decisões para garantir segurança nas nossas escolas. E aí, Clésio, hoje o grande desafio, por quê? Porque é muito atrativo, a rede social é muito atrativa, né? E, como você colocou, a função do professor ela não mudou nos últimos anos. Os nossos professores, eles se reinventam a cada dia, por isso que eu sou fã deles. Assim, preciso estar nas escolas para ver o que esse povo é capaz de fazer. Assim, do tanto que eles são capazes de aprender novas metodologias, de tornar mais dinâmica a aula, mas ainda assim é uma competição desleal com as redes sociais. Muitas famílias acabam por negligenciar, por isso a gente precisa muito da ajuda das famílias, essa questão nas casas, né? A questão das telas, já está comprovado, e tem estudo comprovando, que o uso de telas com menos de 3 anos de idade, de crianças com menos de 3 anos de idade, usando tela, ela dificulta o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, um menino que usa tela com menos de 3 anos de idade, ele tem uma predisposição de aprender menos matemática e língua portuguesa do que o aluno que nunca usou isso. Por quê? Porque o nível, a quantidade de informações que tem ali é muito grande. E aí o cérebro passa a substituir imediatamente as informações que tem. Isso provoca um declínio na capacidade de aprendizagem. É natural que o cérebro substitua no cognitivo aquilo que você vai aprendendo novo por aquilo que você deixou de aprender atrás ou deixou de usar em algum momento. É natural. Então, por exemplo, se eu colocar aqui eu sou professor de matemática, se eu colocar para os radioouvintes que estudaram, por exemplo, função do primeiro grau, o que é a função do primeiro grau, quem lida diretamente com isso o tempo inteiro vai lembrar. Mas quem já trata de outra questão que não é essa, por exemplo, está no direito ou está em outra função, na medicina, é provável que não lembre disso, porque já substituiu esse conhecimento por outros. Qual é o grande problema das redes sociais, Clésio? É que está fazendo essa substituição imediatamente. Não dá tempo de fixar o conhecimento. O menino já está substituindo. Então ele vai para a aula, estuda. Quando ele chega em casa, ele vai para a rede social. Aquilo que ele aprendeu na aula é imediatamente substituído. Daí amanhã, ele nem lembra mais o que é que ele tratou da aula de ontem. Então as famílias, nós sabemos do desafio familiar. Eu sou pai de uma menina de 12 anos de idade. Eu sei do quanto que eles são apegados a essa questão das redes sociais, ao celular, às telas. Mas nós precisamos tomar uma atitude para que, pelo menos na escola, não entre esse dispositivo para não atrapalhar o ensino que é lá dado. E também a gente precisa muito do apoio das famílias e da conscientização que pode ser feita nas escolas aos jovens para a diminuição do uso dessas telas. Caso contrário, nós vamos ter muita dificuldade no futuro próximo de ter estudantes capazes de intervirem de maneira decisiva na sociedade, porque eles não terão condições de fazer criticidade, né? Eles serão robôs, que as pessoas vão dizer aquilo que querem e eles vão acreditar. Nós já estamos nisso, você lida diretamente com isso, com fake news o tempo inteiro, e as pessoas às vezes não têm a criticidade de checar se aquela notícia é verdadeira ou falsa, acaba por propagá-las, e propagando esse tipo de notícia prejudica muita gente. Então, nós temos, para além desse compromisso dos professores
de trabalhar essa questão cognitiva, trabalhar também a questão socioemocional, né? Nós temos investido muito nisso, desde o trabalho com os diretores de turma, ao trabalho do núcleo de trabalho, pesquisa e prática social nas escolas de tempo integral, projeto de vida nas escolas profissionais. Então nós temos cada vez mais de investir nisso, para que os meninos sejam conscientes. Nós não queremos tirar deles as redes sociais. Essa é uma comunicação que veio para ficar e vai evoluir cada vez mais. Nós só precisamos que os meninos e meninas que são estudantes e os profissionais também dediquem menos tempo a isso, como forma de fazer com que eles possam aprender mais, estarem melhor preparados para o mercado de trabalho, para a sua própria vida social, para lidar com o outro. Outra questão importante, Clésia, é o seguinte: o cara, estudante, vai tanto para a rede social que ele não consegue mais pessoalmente conversar com o outro. Nós estamos perdendo a capacidade de diálogo com o outro, porque a gente só consegue conversar pelo WhatsApp. A gente não consegue. Hoje em dia é muito difícil a gente fazer uma ligação, porque a gente quer mandar um áudio e pronto. A gente não consegue, a gente se sente. Tem uma pesquisa que mostra que 30% dos jovens querem resolver as questões bancárias direto com um robô, com inteligência artificial, do que com o gerente. E não tem mais a capacidade de dialogar com a pessoa. Não querem mais conversar com as pessoas. Se a gente continuar assim, daqui a pouco a gente não vai conversar mais um com o outro. Então a educação também tem esse desafio. Então, o nosso desafio hoje, agora é óbvio que também, aí vamos para uma questão mais prática, apesar de todos os resultados que eu acabei de citar aqui, do SPAES, do SAEB, do Enem, o compromisso dessa regional ainda tem que ser para alavancar esses resultados. Nós temos profissionais competentes, comprometidos com essa causa, e nós precisamos colocar a CRED 2 no lugar que lhe cabe, que é entre as melhores do Ceará. Nós já estivemos em 4º lugar, hoje somos o 5º, nós temos que ser primeiro. Eu não conheço nenhum, olha que eu rodei o Ceará inteiro dando palestra, conversando com as pessoas, eu não conheço profissionais tão competentes como dessa regional, tem condição de colocar a regional onde está, e eu espero que o próximo coordenador ou coordenadora comemore isso, porque os educadores merecem isso que eu estou dizendo, e as crianças e as famílias também, porque ao ter melhor resultado, consequentemente ter melhores oportunidades, consequentemente entram na universidade e voltam para os seus municípios para fazer a diferença. Prefeitos e prefeitas, invistam nisso, que eu tenho certeza absoluta que os frutos serão animadores. Se a gente quiser combater a violência que está presente nos nossos municípios hoje, a gente não tem que investir em mais guarda municipal ou mais policial, não. A gente tem que investir mais em educação, porque os meninos tendo melhores oportunidades, a violência vai diminuir. Mas isso é longo prazo, a gente precisa acreditar agora. Agora já 1h21, 1h21, para fechar aqui, Lucas, eu quero trazer a mensagem, dentre as muitas participações que tem aqui, eu peço perdão, não vai ter como registrar aqui todas, mas a Ivonete Ambrosio, ela deixa aqui a mensagem na nossa página no Facebook, ela diz o seguinte: boa tarde, eu sou mãe de aluno do ensino médio da Escola Antônio Custódio de Mesquita, anexo de Pitombeira, é a área da professora Alexandre, né? E venho aqui, deixa eu só ver que passou aqui, e venho aqui exatamente parabenizar o professor, coordenador Lucas, pelo excelente trabalho que desenvolve junto à CRED 2. Não lhe conheço pessoalmente, mas me emocionei em ouvir toda a sua trajetória e dedicação ao trabalho que faz para o bem maior de todos, e principalmente dos estudantes. Fico grata em saber que meus filhos, né, já fizeram e fazem parte desse grupo de aprendizagem. Que Deus abençoe sua nova jornada, porque você merece, né, grandes conquistas. E aí, com essa participação, eu quero exatamente também parabenizar pelo seu trabalho à frente da CRED e desejar sucesso nessa sua nova missão, nesse seu novo desafio, e deixá-lo à vontade para algo mais que você queira repassar aqui aos nossos ouvintes, a sua mensagem àqueles que nos acompanham. Primeiro eu quero agradecer de novo à Rádio Atitude FM, agradecer o Clésio, a todos que fazem o jornal Integração, dizer que para mim é assim, uma grande satisfação estar aqui hoje, principalmente bem acompanhado pelas meninas aqui que vieram me acompanhar, estão com fome aqui, viu? Não almoçaram ainda, mas estão aguentando firme aí. Pode ser que elas paguem um almoço para o coordenador. Rapaz, olha aí. Brincadeira, mas dizer o seguinte, Clésio, dizer mais uma vez agradecer o espaço que você me concede para conversar com a população de Itapajé e de toda a região, porque eu sei que a Atitude FM é acompanhada em vários municípios da região. Quero agradecer imensamente aos educadores,
dizer que mensagens como essa da Ivonete é que me dão estímulo para continuar. O trabalho é árduo, ele exige muito compromisso nosso, exige dedicação, disposição. Eu tenho dedicado uma parte do meu tempo, da minha vida a isso, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que nós vamos ainda ser referência para esse Estado. Eu acredito que o próximo coordenador ou coordenadora de crédito que vai assumir vai ter uma base. Eu já recebi uma base muito boa do professor Wesley Cavalcante, que já tinha recebido uma base muito boa da professora Otília, que antecedeu ele, do professor Pedro Henrique, que é um grande coordenador de crédito, coordenador da Crédito de Horizonte, é uma referência no estado do Ceará. Então eu tive essa... Olha quem me antecedeu, né? Então não podia dar errado, né? Tive uma colaboração efetiva de todos os educadores. Assim, eu sou, repito, um admirador de tudo que eles fazem, mas assim, substancialmente eu trabalhei esses anos todos para ter o respeito deles. Esse é o meu principal legado, acho que é levar o respeito dos educadores para essa nova missão. Agradecer a todos e por tudo que fizeram por mim, porque, Clésio, em muitos momentos eu olho para os meus diretores e diretoras e sei que eles até não concordam com algumas situações que eles vão enfrentar, mas eles fizeram muito por mim, né? Então quero ser muito grato também a cada um e cada uma deles, aos professores que fizeram, e até não acreditavam em algumas ações, mas fizeram porque acreditaram em mim. Quero agradecer a todos os secretários de educação que passaram pela SEDUC. Já citei aqui todos eles, mas queria citar de novo. Quero agradecer a professora Isolda Sela, que foi minha primeira secretária, ao secretário Gilvan Alencar, ao secretário Rogers, ao secretário Maurício Holanda, que foi quem me deu a oportunidade de ser coordenador de crédito, à secretária Eliana Estrela, aos governadores Cid Gomes, Camilo Santana e Almano de Castro. E agradecer agora ao Felipe Pinheiro, meu prefeito, que está aí me dando essa oportunidade. É um cara que acredita muito em mim, às vezes acredita mais que eu mesmo. Assim, eu não vou nem anunciar antes dele as metas que ele tem para a educação, quem vai anunciar é ele. Quando ele anunciar, vocês vão entender porque é que eu estou dizendo que ele acredita muito mais em mim que eu mesmo. Mas nós temos metas desafiadoras para Itapipoca e espero continuar contribuindo com a regional, com o know-how que nós construímos. Se o coordenador de crédito ou a coordenadora de crédito que assumir desejar em algum momento meus conselhos, eu estou à disposição para dizer como é que nós construímos juntos. Mas o que eu levo mesmo no meu coração é saber que hoje nós temos 3.000 professores na regional de Itapipoca. Eu não conheço todos pelo nome, mas eu sei de uma coisa, do quanto que eu admiro cada um deles e do quanto que eles foram decisivos nessa minha trajetória. É o que eu disse na minha postagem quando eu aceitei o convite do prefeito. Eu só cheguei até aqui porque eu fui conduzido por muitas mãos. Então, nós ter a crença, que os gestores continuem tendo a crença, os professores, de que juntos, nós podemos continuar sendo farol, condutor para esses meninos. Que nós sejamos exemplos para eles. Nós já somos. Quer motivar um menino e uma menina dessa, professor, professora? Conte a sua história de vida. Eles vão lhe admirar ainda mais. Saber o que é que você abriu mão para estar aí, do lado deles, apoiando eles, nos sonhos que eles têm. E aos meninos e meninas e às famílias, continue acreditando na escola pública. Ela é, talvez, a entidade mais plural que exista na sociedade. Lá a gente recebe todos e todas. E acolhe todos e todas com suas peculiaridades, suas individualidades. E ajudamos todos e todas a perseguir suas metas e seus sonhos. E é isso que a gente vai continuar fazendo, eu tenho certeza absoluta. A escola pública como redentora da sociedade, para que a gente tenha, em breve, uma sociedade mais justa, mais equânime, menos violenta, com maiores e melhores oportunidades para todos e todas. Muito obrigado por tudo. Meu sentimento é de gratidão nesse momento, Clésio, por essa estar próximo à despedida, e gratidão também pelo espaço, mais uma vez, que você nos concede, a todos aqui que estão na técnica. Muito obrigado por tudo.
mas também um sentimento de que a minha ida para assumir outro desafio vai abrir portas para que outras pessoas venham oxigenar a regional com novas ideias, e também saio com esse sentimento aqui no meu peito acalentado, né? Porque não é uma decisão fácil, mas assim, no meu peito acalenta, o meu racional diz para o meu peito que o dever está cumprido. Tá? Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Lucas. Forte abraço. Agora já são 13 horas e mais 28 minutos, 13h28. A gente conversou, portanto, com Lucas Alvino, coordenador da CRED 2, a nossa regional de educação, e futuro secretário de educação do município de Itapipoca. É possível que a gente ainda tenha outros momentos até o final do ano, mas se não, a nossa próxima entrevista seria com você já, secretário de educação em Itapipoca, né, Lucas? Estou à disposição lá, Clésio. Eu quero manter essa parceria que nós sempre construímos aqui, para que a gente possa levar informação para quem nos acompanha pelo rádio, pelas redes sociais, dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo e do que nós podemos contribuir com a educação pública de Itapipoca agora, né? Não só mais da regional de Itapipoca, tendo à frente aí o prefeito Felipe, que tem projetos ambiciosos para a educação do município nos próximos 4 anos, e aí nós estamos indo aí com essa missão de levar o que nós aprendemos e a nossa experiência para contribuir e, se Deus quiser, atingir as metas que ele tem para a educação nos próximos anos e levar Itapipoca para os lugares que ela merece, que os educadores merecem, que é de destaque no Brasil, não só no Ceará. Muito bem. Mas tendo convite para almoço, vez por outra você vai estar aqui em Itapajé, opa, né? Sim. Muito bem. 1h e mais 29 minutos. Wesley Martins com o último bloco dos nossos testemunhais.